Olá, tudo bem? Eu estou trazendo hoje um pequeno guia sobre esse programa, o Medibang Paint Pro. E esse é o programa que eu tenho usado para fazer os meus desenhos e ele é um programa excelente, com muitos recursos. E uma coisa legal é que ele tem diversas plataformas, então tanto para desktop quanto para celulares como Apple e Android. Eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo para que vocês possam entrar e baixar também. Primeira coisa é vir aqui em Download, 64 bits, que é o meu sistema operacional. Caso o sistema operacional de vocês seja diferente, escolha a opção. Estou salvando. Feito o download, então, nós vamos instalar o programa. A instalação ela segue sem nenhuma complicação, não precisa se preocupar de ficar apertando próximo, que não vai instalar o Baidu no seu PC, não se preocupem. Ok. Seguinte. Sim. Seguinte. Seguinte e instalar. A instalação ela é muito rápida, como vocês podem ver, não demora nem 1 minuto. Concluído. Então agora a gente vai abrir o programa, o Medibang. Ok. Nós temos aqui a tela inicial do Medibang, que a princípio ela parece um pouco complicada, porém ela é bem simples até de ser usada. Uma coisa interessante é que nós temos aqui um sistema de nuvem vinculado à sua conta. Por isso eu aconselho que vocês criem uma conta, isso é bem importante para conseguir salvar os projetos na nuvem e também baixar materiais. Então tem aqui o painel. Nós temos aqui algumas opções, mas todas elas podem ser feitas mais tarde. Vamos fechar isso aqui. Outra vantagem de ter uma conta é que, como é um programa multiplataformas, tem também para Android, e esse sistema de nuvem ele permite salvar os seus projetos para que possa recuperar eles depois. Então, fez um esboço no celular, por exemplo, no programa Medibang para celular, e quer dar uma melhorada nele no PC. Isso vai ser possível acessando a tua conta pelo PC. Vamos criar um arquivo novo. Isso daí não é novidade para ninguém. Aqui temos a largura, a altura. Eu vou deixar padrão, que é só para demonstração. Vamos começar então com a ferramenta pincel, que é provavelmente a que mais vai ser usada. Nós temos aqui na ferramenta pincel diversas predefinições de pincel que podem ser usadas. Por exemplo, aqui Pen, temos aqui também Watercolor, que é um pouco mais transparente. Eu uso bastante esse Watercolor para colorir. Sobre a ferramenta pincel, é possível aumentar e diminuir o tamanho, a opacidade aqui. Nessa janelinha aqui de cima, controle do pincel. Outra forma de a gente estar conseguindo modificar as definições é aqui nessa engrenagemzinha do lado do pincel, onde a gente vai ter também algumas opções. Geralmente são as mesmas que estão ali do lado, mas opacidade, tamanho também, largura mínima, isso é para dar deixar a ponta mais fina, né, que ajuda bastante dependendo de se vocês estão fazendo uma line art, alguma coisa do gênero. Sobre os pincéis, nós podemos estar criando um pincel. Temos aqui o nome, o tipo. Eu aconselho vocês a estarem experimentando essas definições.
Ok. Nós podemos então criar grupos de pincel. O que é o grupo? O grupo é como se fosse uma pasta onde vocês vão estar colocando os pincéis. Vamos dar um exemplo aqui, a pasta de pincéis para colorir. Eu criei lá em cima pincéis para colorir. Então eu vou jogar aqui para dentro todos os meus pincéis que eu uso para colorir, que é uma ferramenta boa para estar conseguindo se organizar aí. Bom, eu como não sou uma pessoa muito organizada, eu não costumo usar esses grupos, eu deixo tudo assim meio solto mesmo. Outra ferramenta importante, interessante sobre os pincéis é tá baixando eles da nuvem. Apenas clicando ali na nuvenzinha embaixo dos pincéis, vocês já vão ter acesso a vários pincéis para poder estar baixando. Claro que isso precisa criar uma conta, eu aconselho que vocês criem uma conta antes de estar usando o programa. Aqui a gente também tem a ferramenta figura geométrica, que é algo muito importante para quem não tem uma mesa digitalizadora, quem está desenhando com o mouse no caso, que é essas aqui, principalmente essa daqui, a curva, porque com a curva nós podemos fazer isso aqui, ó, que é uma funcionalidade bem parecida com o que a gente tem no Paint Tool SAI. Ele tem, a diferença é que nós não podemos mudar a espessura mais tarde da linha, mas isso pode ser resolvido com o pincel. Vamos escolher aqui um pincel Sharp. Sharp é esse pincel aqui que ele tem as pontas mais finas. Então nós escolhemos a ferramenta Sharp, o pincel Sharp. Aqui na ferramenta curva, então já vai dar um acabamento a mais, entende? Isso é uma ótima ferramenta para conseguir estar fazendo uma line art de qualidade sem uma mesa digitalizadora. Aqui então, uma coisa que eu esqueci de falar sobre a ferramenta pincel e todas as outras ferramentas é que tem algumas configurações adicionais aqui nessa parte de cima, como por exemplo no pincel temos a correção. O que é a correção? A correção é que ele vai corrigir a linha e deixar ela mais bonita. Por exemplo, se a gente tirar a correção e fazer aqui, não vai sair tão fluido. É bom e evita alguns erros, essa coisa da correção. Eu sempre deixo lá pelos 15 ou 20 mais ou menos. Balde de tinta. Não tem muito o que falar sobre a ferramenta balde de tinta, porém ela tem um diferencial, que é a referência. Nós podemos estar aplicando a ferramenta balde de tinta com referência na tela ou na camada. Como é que funciona isso? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu criei duas camadas, então eu vou fazer uma coisa qualquer aqui. Escolher um preto na ferramenta balde de tinta. Como vocês podem ver, a referência do balde de tinta está na tela, ou seja, na tela são todas as camadas. Então quando a gente aplicar, ele vai ver todas as camadas como se fossem uma só. Porém, se a gente mudar a referência para camada e ir na camada de baixo do desenho que eu fiz, vai pintar tudo. Diferente se eu fizer aqui, referência à tela, não vai pintar dentro do círculo. Temos então degradê, que também não é uma coisa muito difícil, não são muitas opções. Degradê, então a gente tem as opções linear e circular entre duas cores e uma cor. Vamos começar com a linear, que obviamente é um degradê linear, e ele vai pegar as cores, primar a primeira cor e a cor secundária que nós temos escolhidos ali na paleta. Então ele vai fazer
duas cores. Quando é com duas cores, ele vai pegar a primeira e a segunda e fazer uma transição em degradê. Porém, se a gente colocar em apenas uma cor, ele vai usar só a cor de cima e vai fazer uma transição, um degradê transparente para o outro lado. Circular. A única coisa que muda é que é um círculo, obviamente. Duas cores. Sobre as camadas, eu esqueci de falar um pouco sobre as camadas, que não tem muito, o que não é muito diferente da maioria dos programas. Todos eles têm esse sistema de camadas. Então tem aqui mesclagem de camadas, que é o tipo de camadas. Então a gente tem aqui normal, multiplicação, adição, sobreposição, tela. E eu não tenho tempo para explicar todas, mas eu aconselho que vocês experimentem, e eu tenho certeza que vai conseguir reproduzir uns efeitos bem legais, tentando diferentes tipos de mesclagem entre as camadas. Eu vou então falar sobre uma última coisa, mas não menos importante, que é a possibilidade de estar criando quadrinhos. E isso eu acho que é um diferencial desse programa, porque nós podemos criar os quadros para criar histórias em quadrinhos, tirinhas. Isso eu acho uma coisa bem legal. Então, para a gente começar a criar os quadros, nós vemos aqui no menu de camadas, em adicionar quadro. Já abriu uma janelinha aqui, onde a gente vai estar escolhendo a largura da linha. Vamos deixar 5 mesmo, cor preta, e ó, ele vai estar criando um quadrado aqui e já vai selecionar automaticamente a ferramenta dividir. Então, feito isso, é só ir dividindo. Opa! Nós podemos modificar aqui o espaço dessa divisão. Eu coloquei para 1 pixel, está muito pequena, também dá para colocar em milímetros. Vamos colocar em milímetros então. Eu aconselho a botar em milímetros se for uma coisa para imprimir, sabe? Caso contrário, deixe em pixel, que é mais fácil. Por exemplo, uma webcomics, como nunca vai ser uma webcomic, como nunca vai ser impressa, pelo menos essa é a ideia, vocês vão colocar em pixel, que é melhor, né? Então eu vou deixar em milímetros porque eu tô com preguiça. Deixar 2 milímetros. Então nós cortamos aqui e fazemos a divisão dos quadros. Isso, e tá pronto. Podemos criar uma história em quadrinhos a partir disso. Dá para criar mais, apertando Shift, dá para criar um corte num ângulo diferente. Por exemplo, assim. Aqui a gente pode criar uns cortes bem loucos assim. Quem gosta de fazer uma HQ um pouco mais dinâmica vai achar bem legal. Eu tinha falado anteriormente sobre os materiais na nuvem. Os materiais na nuvem, o programa Medbang, ele tem materiais que podem ser baixados para complementar o desenho ou HQ que vocês estiverem criando. Nós podemos vir aqui nesse balãozinho de fala, nessa parte de cima. Esse aqui são os materiais que eu tenho baixado. Tem mosaico, retícula e item. Tem uma pequena diferença entre esses, mas eu não vou estar focando nisso agora. Para que vocês possam estar baixando o material, vem aqui nessa nuvenzinha e pronto. Essa daqui demora um pouco para carregar, pois são muitos materiais, mas aqui vocês vão ter acesso a todos os materiais Medbang, baixando e aplicando. Tem cenários, tem diversos efeitos. Vamos vir aqui em itens, onde ficam os balões de fala. Aqui nos itens temos balões de fala, helicópteros e outras coisinhas para ficar complementando assim o trabalho.
imagens de referência também. E é isso. Isso foi o que eu consegui ensinar desse programa que eu estou usando bastante ultimamente. Foi o programa, na verdade, que eu mais me adaptei. Já tentei Paint Toolsai, Photoshop. Não vou dizer que eles são ruins, porém, como eu acho que é uma questão de adaptação, eu acabei gostando mais desse daqui. Então é isso, eu espero que eu possa ter ajudado vocês. Não se esqueça de dar um like, se inscreva no canal. Por hoje é só e até mais.